Vamos lá, caiu a conexão, começamos de novo. Vamos lá, um pouquinho só para o pessoal começar a entrar e a gente já inicia. Acho que esses probleminhas técnicos aí fazem parte, né, Aline? Eu vim para o lugar melhor aqui onde eu achei que não daria problema na conexão, mas acho que agora vai dar certo. Pessoal entrando, bom dia para quem está no Brasil, boa noite para quem está aqui no Japão. Estão me ouvindo? Outro vídeo que eu iniciei ali caiu a conexão, eu excluí. Aí nesse aqui eu não coloquei o título. Se alguém puder colocar aí nos comentários o título para mim, do tema que a gente vai discutir hoje, tema que a gente vai trabalhar, que é sucesso profissional versus fracasso pessoal. O que estamos fazendo com nossas emoções? Essa é a pergunta de hoje. Eu conto aí com a participação de vocês, com perguntas, com comentários. Alguém aí me dá um oizinho, dizendo se está me ouvindo. Está tudo ok com a conexão. Aline, sinal de vida. Aí a gente começa. Para mim não está entrando nenhum comentário aqui ainda. Boa noite, um bom dia. Quase 50 pessoas aqui já com a gente. A Aline está comigo. Eu preciso só que comece a aparecer os comentários aqui para mim, para eu saber que vocês estão aqui comigo. Bastante gente chegando. Ok, a Aline me deu um ok aqui pelo WhatsApp. Eu só não estou conseguindo receber os comentários aqui pela live, mas vamos começando então. Eu vejo pela janelinha ali a Aline, mas não tá chegando comentários para mim aqui, Aline, mas a gente vai começando então. É um imenso prazer ter sido convidada pela Aline para fazer essa live. Pelo que eu vi, eu estou abrindo a semana de empreendedorismo. Aqui, vamos ver. Estou abrindo a semana de empreendedorismo, muito honrada com isso. Agradeço realmente o convite que a Aline me fez. E algumas pessoas perguntam assim, mas o que é que você está fazendo num congresso de confeitaria? Deixa eu primeiramente me apresentar para quem não me conhece ainda. O meu nome é Ana, atualmente eu resido aqui no Japão, faz 3 anos e 4 meses que eu estou aqui no Japão. Eu sou psicóloga, formada já agora final do ano, completando 24 anos, atuando com psicologia, inclusive aqui no Japão. E eu sempre falo que eu nunca perco uma oportunidade onde existem pessoas reunidas para poder falar sobre aquilo em que eu acredito, sobre aquilo que eu vejo acontecendo na vida das pessoas e sobre qualquer informação que possa impactar a vida das pessoas. Então, por isso, eu me utilizo muito das redes sociais e de toda oportunidade, realmente todo lugar onde as pessoas estão reunidas. Eu faço questão de aproveitar esse espaço, de aproveitar esse momento para estar levando informações, para estar contribuindo de alguma forma com os conhecimentos que eu adquiri, né, ao longo desses anos de trabalho, com a minha formação.
E principalmente assim, onde a gente percebe que surgem as demandas, as necessidades, a gente tá aí, né, para contribuir realmente. Eu vou continuar dando um toquezinho aqui na tela, Aline, porque não tá aparecendo nenhum comentário ainda para mim. Tenho certeza que o pessoal já tá mandando alguma coisa, mas vamos lá. O tema de hoje é sucesso pessoal versus fracasso profissional. O que estamos fazendo com as nossas emoções? Quando a Aline me pediu para fazer essa participação, né, na Semana do Empreendedorismo, dentro do Congresso de Confeitaria, e ela deixou livre para que eu escolhesse o tema, né, e teria muitos temas que eu poderia trabalhar, mas esse tema que eu escolhi foi justamente em função assim, de que quando a gente fala de empreendedorismo, quando a gente fala dessa situação, né, onde as pessoas estão buscando sucesso profissional, crescimento profissional, buscando realizações na área profissional, algumas vezes a gente vê que as pessoas conseguem atingir seus objetivos, ou elas estão galgando, elas estão caminhando em função dessa busca, dessa necessidade que elas têm, desse desejo que elas têm de alcançar essa realização profissional. E muitas vezes as pessoas não se dão conta do que está ficando pelo caminho, né? De que muitas vezes ela está sacrificando o seu lado pessoal, né? E aí entra a família, aí entram outras áreas da vida da pessoa que nem sempre ela consegue administrar adequadamente tudo isso. E já faz bastante tempo que eu comento nas minhas palestras, no consultório, né, com as pessoas que me procuram também, que a nossa vida ela não pode estar pautada numa única base, ela não pode estar firmada, né, numa única base. É como se a gente tentasse sentar numa cadeira com uma perna só. A gente não ia conseguir se manter de pé. E assim a nossa vida também. Quando a gente baseia, quando a gente coloca toda a nossa energia, quando a gente coloca todos os nossos esforços, quando a gente coloca toda a nossa dedicação numa única área, a gente acaba tendo uma base muito fraca. E vamos falar desse lado profissional. Quando a gente começa a se dedicar de corpo e alma, né, para a nossa profissão, para o nosso empreendimento, para o nosso negócio, para aquilo que a gente vem conquistando, e muitas vezes esse processo de realização profissional é algo que leva muitos anos, onde a gente inicia uma caminhada e a gente às vezes leva um certo tempo, né, para que o nosso nome seja conhecido, para que o nosso produto ou serviço que a gente oferece, ele seja reconhecido. E quando a gente começa a ter um pouquinho de retorno, quando a gente começa a colher os louros, né, do nosso trabalho, a gente acaba deixando um pouquinho as outras áreas de lado, porque a gente percebe que realmente a nossa dedicação está dando resultados, o nosso esforço está gerando os primeiros frutos. E é onde a gente começa a descuidar de outras áreas, né? E aqui eu vou citar alguns exemplos. Que pena, Aline, eu não tô recebendo realmente os comentários do pessoal aqui. Eu tenho certeza que o pessoal está participando. O que será que eu faço aqui para esses comentários aparecerem? Não sei, mas vamos lá. Então, assim, a gente pode colocar, né, como essas outras áreas que fazem parte da nossa vida também, os nossos relacionamentos. Aí entra o casamento, o relacionamento com nossos pais, o relacionamento com os nossos filhos. Deu uma fugida, voltou. Vamos lá. Então, os nossos relacionamentos de um modo geral. E quando eu falo, inclusive, dos relacionamentos no local de trabalho, com nossos colegas, nossos colaboradores, sócios, né, as pessoas que estão envolvidas diretamente com a gente acha que tudo isso tem a ver com o trabalho. Mas mesmo dentro do nosso trabalho, do nosso negócio, daquilo que a gente vem fazendo, existe uma série de subdivisões também. Então, às vezes, a gente foca muito naquilo que é o nosso trabalho em si.
aquilo que eu realizo, aquilo onde eu boto realmente a minha mão, aquela parte onde eu contribuo para que as coisas aconteçam. E daí eu acabo deixando de lado, às vezes, a parte administrativa, a parte financeira, a parte dos relacionamentos com as pessoas que estão próximas de mim também. E também os relacionamentos fora, né, com familiares, com outras pessoas do meu círculo de amizades, que muitas vezes eu começo a sacrificar também esses relacionamentos por conta de estar focando tudo ali naquela atividade que eu estou desenvolvendo. E outras áreas, né, a parte financeira do cuidado da nossa casa, a parte de uma atividade física, de um hobby, todas as outras áreas da nossa vida que a gente, até algum momento, a gente dava atenção, a gente cuidava, a gente tinha realmente, aquilo tudo fazia parte da nossa vida. Mas em um determinado momento, quando as coisas começam a acontecer, começam a dar certo, ou por outro lado, quando elas não estão dando muito certo também, e a gente percebe que precisa dar uma ênfase maior, dedicar um tempo maior para aquilo que a gente vem fazendo, e é onde a gente começa o termo que usa, não é? A se afundar no trabalho, a gente vira um workaholic. A gente começa a colocar toda a nossa energia, o nosso dinheiro, o nosso tempo, a nossa dedicação, as nossas emoções, a gente coloca tudo ali naquilo que a gente está fazendo. E claro que existe o aspecto positivo disso, né? Quando a gente coloca a nossa alma naquilo que é o nosso trabalho, né? Porque o resultado vai ser bom. O produto ou o serviço que a gente está oferecendo, ele vai ter muita qualidade. Só que algumas vezes a gente passa um tempo tão grande e um período da nossa vida tão longo envolvido com isso, dedicando a nossa atenção para tudo isso que a gente vem fazendo, que quando a gente para prestar atenção no restante, naquilo que a gente foi deixando ao longo do caminho, quando a gente se dá conta, muitas vezes a gente já perdeu muitas coisas. A gente pode até ter atingido um reconhecimento profissional, o nosso nome está conhecido, a gente recebe elogios, a gente percebe que aquilo que a gente se dedicou para fazer, a gente conseguiu um reconhecimento. Mas a gente acabou sacrificando muitas outras coisas. Inclusive, uma das coisas que eu quero destacar aqui hoje é a questão da nossa saúde. Tanto a nossa saúde física quanto a nossa saúde emocional, né? Acho que são dois aspectos bem importantes para a gente conversar um pouquinho também. Quando a gente coloca toda a nossa energia, toda a nossa alma, quando a gente começa a dedicar todo o nosso tempo, né? Tudo aquilo que a gente tudo aquilo que a gente é capaz de fazer, a gente coloca tudo isso numa única área, como eu falei anteriormente, a gente consegue sim resultados muito positivos, a gente consegue alcançar esse sucesso e muitas vezes atingir o objetivo a que a gente se propôs lá no início da caminhada. Mas aí a gente começa a encontrar as pessoas adoecidas, né? E a gente acha assim que quando a pessoa atinge esse auge, né, da sua profissão, atinge essa realização profissional, ela vai estar feliz, ela vai estar satisfeita com tudo aquilo que ela conquistou até ali, e não é o que acontece. Aí a gente se depara com muitas pessoas, muitas vezes doentes fisicamente, né, por conta de ter desenvolvido problemas de pressão, obesidade, problemas gástricos, né? As gastrites, e por aí vai, né? Problemas de toda sorte, sim, do aparelho digestivo, de aparelho respiratório, e são doenças que estão relacionadas diretamente com o estado emocional, né? E em alguns momentos a pessoa até dá uma paradinha e diz assim, não, eu estou trabalhando demais, eu estou estressado e por isso eu estou adoecendo. E elas consideram que aquilo pode ser um período, uma situação que é provisória. Não, eu vou dar uma paradinha uns dias, eu vou descansar um final de semana, eu vou deixar de fazer o meu trabalho por uns dias e depois tudo volta ao normal. Mas elas não se dão conta do tempo que elas levaram para adoecer, de tudo o que aconteceu ao longo de todo esse processo para gerar
esse adoecimento, né? Essas patologias que são geradas. E daí elas acham que num final de semana descansando ou diminuindo um pouquinho o ritmo de trabalho, que tudo vai normalizar, que a saúde vai normalizar, que aquilo que não está indo bem vai entrar nos eixos. Só que, infelizmente, não é assim que funciona, né? E acho que esse é um ponto, né, em que a gente tem que ter essa consciência de que a gente muitas vezes leva anos criando, né, desenvolvendo determinadas patologias, e elas não podem ser resolvidas num final de semana de descanso, num tratamento de 1 mês, de 2 meses, de 3 meses. A gente não pode acreditar que algo que levou tanto tempo para se estabelecer e que por isso acaba tendo raízes muito profundas, que aquilo vai se resolver em tão pouco tempo. Essa noção, essa consciência a gente precisa ter, né, de que algumas vezes essas paradas que a gente faz, quando a gente diminui o nosso ritmo, quando a gente faz opções diferentes, até o extremo, né? Até o radical, assim, de dizer assim, não, eu vou abandonar tudo porque eu não estou mais conseguindo aguentar essa pressão, esse ritmo, essa doença que eu desenvolvi, tudo isso está me impedindo de continuar, né? Que seria a saída mais radical, né? Abandonar tudo. Então a gente precisa entender que a partir dali, de quando a gente toma consciência de que aquilo que a gente adquiriu de patologias, as perdas que a gente teve, as mazelas que foram geradas durante esse período, elas vão levar talvez o mesmo período para serem consertadas, ou às vezes um período até maior. E a gente tem que estar preparado, né, para fazer esse caminho de volta. A gente tem que estar preparado para compreender que aquilo que foi gerado durante um período longo, aquilo precisa novamente de um período longo para que a gente possa refazer esse caminho, né? Onde a gente possa voltar para ver aonde a gente se perdeu no meio de todo esse processo. E muitas vezes a gente quer atribuir a culpa a outras pessoas, a gente quer atribuir a responsabilidade daquilo que está dando errado para situações, né? É o meu trabalho, é a empresa, é o estresse que esse trabalho está gerando, é o meu esposo que não me entende, é a minha esposa que não me acompanha, são os meus filhos que estão dando trabalho, é a situação econômica do país, e aí a gente vai conseguindo encontrar uma lista de situações e de pessoas para a gente tentar, né, responsabilizar por aquilo que está acontecendo com a gente. Mas um conceito também que é muito importante que a gente compreenda, que a gente assimile, é o conceito da autorresponsabilidade. Por mais que algumas coisas tenham acontecido ao longo do caminho, por mais que algumas pessoas tenham nos abandonado, deixado de nos apoiar ou até gerado problemas no nosso negócio ou na nossa vida pessoal, sempre há a nossa parcela de responsabilidade nessas situações. Eu não gosto de usar a palavra culpa, eu acho uma palavra muito pesada, né? Eu prefiro usar a palavra responsabilidade, até porque a palavra responsabilidade, ela vem carregada de um sentido muito mais profundo. Que quando a gente fala em culpa, a gente joga isso para cima de alguém e a gente tira toda a nossa parte, né, toda a nossa participação nesse processo, nessa situação, a gente tira o nosso corpo fora, né, porque a gente realmente atribuiu a alguém a culpa daquilo que aconteceu. E quando a gente fala em responsabilidade, a gente consegue compreender que isso também tem a ver com a gente. Então, quando relacionamentos terminam, quando um negócio não vai bem, quando as contas se acumulam, quando coisas assim acontecem, a gente precisa compreender que talvez outras pessoas tenham a sua parcela de responsabilidade em todo esse processo. Mas existe a nossa parte também. Algumas vezes, pelo simples fato de nós termos confiado demais, de nós termos atribuído responsabilidades para as pessoas que não estavam capacitadas para assumir determinadas responsabilidades,
quando a gente vê que as coisas começam a dar errado, as coisas não estão indo muito bem, e a gente acaba deixando na mão de alguém, dizendo assim, não, vai lá e conserta a situação porque eu estou ocupado com outra coisa, né? Porque, na verdade, lá no fundo a gente vê que as coisas já não estão caminhando muito bem, e daí a gente acha que se eu conseguir dividir essa responsabilidade ou atribuir a alguém um pouco dessa culpa, eu vou poder depois tirar o meu corpo fora e dizer assim, não, não deu certo porque eu deixei na mão dessa pessoa e ela não fez o negócio direito, né? Mas o fato de nós estarmos atribuindo responsabilidades, de nós estarmos confiando em outras pessoas, isso coloca sobre nós também essa responsabilidade. Então a gente precisa aprender a compreender isso e a dividir essa responsabilidade e assumir aquilo que é a nossa parcela no meio de todo esse processo, ok? Então, voltando para as questões assim, né? Falando do lado agora pessoal um pouquinho. A gente não consegue dividir, né? Até tal hora do dia eu sou profissional, a partir de tal hora, aí é minha vida pessoal, aí eu sou outra pessoa, eu faço outras coisas. Porque quando a gente tem um negócio, um serviço, ou mesmo quando a gente é empregado, né? Quando a gente é colaborador em alguma empresa, e a gente é comprometido com aquilo que a gente faz, a gente pode bater o cartão e ir para casa, mas se a gente deixou algo pendente, se a gente tem algum problema para resolver, se algo ficou ainda para ser resolvido depois, a gente vai para casa levando esse problema ou a busca dessa solução. Então isso vai interferir naquilo que a gente é, porque o tempo todo a gente é mãe, a gente é esposa, a gente é profissional, a gente é filho, a gente desempenha uma série de papéis, mas todos eles estão acontecendo ali ao mesmo tempo. Então, se eu estou com um problema sério lá no meu trabalho, isso vai interferir no meu papel dentro de casa, na forma como eu trato as pessoas, na forma como eu lido com as minhas situações rotineiras, ainda que meu esposo, meus filhos, as outras pessoas do meu relacionamento não tenham nada a ver com o meu trabalho, vai respingar sobre elas aquilo que está acontecendo lá, né? Aí eu vou para uma questão que eu tenho trazido muito também nos encontros que eu faço, nas palestras, e como eu falei, né, todo espaço onde eu tenho oportunidade de conversar com as pessoas, eu falo muito da necessidade que nós temos hoje, talvez mais do que em qualquer outra época da história, hoje, por esse acúmulo de tarefas que a gente tem, por esse acúmulo de papéis que a gente desempenha, a gente tem uma necessidade muito grande de estar fazendo diariamente uma faxina na nossa alma, né? É exatamente esse termo que eu gosto de usar. Porque ao longo do dia, por causa do nosso trabalho, do estresse, dos relacionamentos, né, de tudo aquilo que acontece ao nosso redor, a gente vai acumulando emoções, a gente vai tendo reações ao longo do dia, e essas reações, essas emoções liberam também hormônios, liberam uma série de substâncias no nosso corpo, e a gente chega no final do dia com uma carga de estresse e com uma série de emoções que talvez não foram esgotadas, não foram bem trabalhadas ao longo do dia. E a gente acaba não tendo, durante o nosso dia, um tempo onde a gente senta, onde a gente para refletir sobre tudo isso, né? E a gente vai sufocando essas emoções dentro da gente. Chega um ponto em que a gente começa a ter dificuldade para dormir, onde a gente começa a ter alterações no nosso apetite, no nosso sono, no nosso humor. E muitas vezes a gente não percebe que isso é fruto realmente dessas emoções que vêm se acumulando e que a gente vem abafando, que a gente vem guardando, que a gente não vem trabalhando dentro da gente. E daí uma sugestão que eu dou para as pessoas é algo que eu aplico, né? Eu faço isso já há muitos anos. No meu momento de tomar banho, porque isso é algo que faz parte da rotina, né? Eu acredito que todo mundo toma banho todos os dias. Quando a gente vai para o banho, é um momento assim propício
para a gente tirar alguns minutos para a gente pensar a respeito do nosso dia, fazer o balanço do nosso dia. E qual é a dica para a gente conseguir realmente focar nas nossas emoções, focar naquilo que a gente está sentindo? Apague todas as luzes, né? Tudo que for possível você apagar nesse momento para ficar realmente no escuro. Ligue uma música, né? Uma música que você gosta de ouvir, uma música que você que te faz ali pensar um pouquinho, relaxar. E daí tira esse tempo para pensar sobre como foi o teu dia, como que você acordou, como que você passou o teu dia, se aconteceu algo de diferente, se algum comentário que alguém fez, se alguma atitude de algum colega de trabalho ou alguém da tua casa, um familiar, teu filho, teu esposo, se alguém fez algo para você, falou alguma coisa para você ou não te deu bola naquele dia, qualquer coisa que tenha acontecido, se essas situações gerarem em você algum sentimento, alguma emoção, para que você possa então se perceber, né? E ter contato com essa emoção que foi gerada. Porque aí a gente começa a pensar e a lembrar, poxa, mas naquele momento que aconteceu aquilo durante o dia, eu fiquei com muita raiva. Mas para evitar brigar, para evitar um estresse no local de trabalho, eu fiquei quieta. Aquela situação que aconteceu ali, eu vi um colega falando mal de outro colega de trabalho, nem tinha nada a ver com a conversa, mas aquilo me gerou um mal-estar, eu fiquei mal com aquilo, né? E quando você fizer esse exercício, você vai perceber quantas emoções foram geradas ao longo do dia. E por mais que aquilo pareça algo que aconteceu e passou, né? Porque dali a pouco você não está mais com aquela emoção presente ali. Na verdade, isso ficou guardado ali, né? Porque você não pensou a respeito daquilo, você não elaborou aquele pensamento ou aquela emoção que foi gerada naquele momento. E daí a gente guarda, a gente retém dentro da gente essa emoção. E se a gente não para pensar, para refletir a respeito disso, a gente vai levar essa emoção mal resolvida para o outro dia. E novas emoções vão sendo geradas e a gente vai acumulando de novo essas emoções e assim sucessivamente. Aí, depois de passar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí depende da capacidade de cada pessoa, né, de estar retendo essas emoções. Aí começam a estourar, né, as doenças. E hoje tão comuns, né? Depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico. E as pessoas só vão se dar conta de que elas têm tanta coisa acumulada quando a doença já está estabelecida, quando ela já está apresentando sintomas e tendo dificuldades para conseguir levar uma vida normal, né? Quando ela começa a não conseguir mais seguir a sua rotina, fazer aquilo que ela costumava fazer, é que ela percebe que algo não está bem. E daí ela tenta fazer uma retrospectiva das últimas semanas ou até dos últimos meses, tentando encontrar onde foi que aquilo começou, né? Mas como eu falei, às vezes é o acúmulo de anos, né, de emoções que são geradas e que não são elaboradas, elas não são digeridas, elas não são vivenciadas da maneira como deveriam ser vivenciadas. E daí elas geram, né, essas doenças, elas geram esse mal-estar emocional que a gente começa a sentir, que pode ser algo mais leve, como podem ser doenças, né, num nível tão profundo ao ponto de incapacitar as pessoas de continuarem levando uma vida normal. Então, voltando a essa dica que eu estou dando, né, da gente exercitar esse momento de entrar em contato com as nossas emoções no momento do banho. E eu falo principalmente para as mulheres, né, da gente precisar apagar a luz, porque a mulher está ligada o tempo todo, né? Ela está tomando banho, mas ela está pensando no jantar que ela tem que terminar, no que ela tem para fazer amanhã, se o uniforme do filho está separado, se o filho fez a tarefa, e se o gato está com ração e milhares de coisas, né? Nossa cabeça está sempre a milhão. Então eu digo que a gente precisa apagar a luz nesse momento para conseguir entrar em contato com as nossas emoções,
porque senão a gente vai se distrair com qualquer coisa que tiver ao nosso redor. A gente começa a ler o rótulo do shampoo, a gente começa a ver que o sabonete está acabando, e a gente já começa a fazer mentalmente uma lista de compra, e a gente já se distrai com alguma coisa, e a gente já perde essa capacidade, né, de ficar em contato com as nossas emoções. Então, quando eu falo, né, que a gente precisa tá ali com a luz apagada, com uma musiquinha de fundo, e a gente precisa pensar sobre todo o nosso dia, desde a hora que eu acordei, o que aconteceu durante o dia, os episódios, as emoções. E da mesma forma que a gente está ali tomando o nosso banho e mandando a sujeira externa, né, para fora, a gente precisa fazer essa faxina interna também, né? E aí entra aquelas questões assim da gente lembrar das coisas que foram boas e exercitar a gratidão, que é algo que se fala tanto hoje também, e às vezes as pessoas não sabem aonde encaixar isso, né? Elas ficam esperando oportunidades para poder exercitar a gratidão. E na verdade, todos os dias nós temos motivos para agradecer. Então, assim, aquilo que deu certo no meu trabalho, se o dia foi bom, se eu consegui concluir tudo aquilo que eu tinha planejado para o dia, quantos motivos aí você já tem para agradecer, né? Então, pense em tudo aquilo que foi bom e agradeça por cada uma dessas coisas. Aí pense a respeito daquelas coisas que não foram boas. E daí tenta dar um nome para essa emoção que foi gerada. Foi raiva, foi ressentimento, foi uma mágoa, foi uma tristeza muito grande, foi uma decepção. Tenta nomear essa emoção que foi gerada. E a partir disso, tenta elaborar essa emoção, né? Porque muito provavelmente também essa emoção foi gerada por alguém. Alguém que fez algo para você, ou às vezes uma frustração, né? Que daí é quando a gente gostaria muito que algo tivesse acontecido, ou estava esperando algo de alguém, ou estava também se cobrando alguma coisa e de repente aquilo não deu certo. Aí a gente se frustra, né? Mas assim, tenta nomear essa emoção e tenta perceber se realmente é necessário que essa emoção permaneça ali, né? E aí entra outro conceito que eu já muito falado também, que é o do perdão, né? A gente precisa principalmente aprender a se perdoar, a se cobrar menos também por coisas que a gente hoje não deu conta. A gente tem amanhã para tentar de novo. E a gente gera muitas expectativas, né, em relação a nós mesmos e em relação às pessoas também. E daí vem essa questão das frustrações, das decepções, das mágoas, dos rancores. Então, quando a gente se permite, né, ver que você fez tudo que estava ao teu alcance naquele momento, né, que você foi até aonde você podia ir, e que se as coisas não deram certo, amanhã você vai tentar de novo, né? Então, se perdoe, deixe de se cobrar tanto, né? E jogue isso fora, jogue essa culpa fora, jogue essa frustração fora, mande tudo isso fora naquele momento, né? E diga para você mesmo em voz alta, né? Tenha esse espaço, né, dentro desse teu momento de banho, como um tempo onde você pode se permitir qualquer coisa, inclusive conversar sozinha. Ninguém vai achar que você está ficando louco ou louca, não, tá? Então, assim, se incentive também, né? Diga que o quanto você é capaz, o quanto você é especial, o quanto você tem potencial para realizar tudo aquilo que você pretende realizar. Mas se hoje não deu certo, amanhã eu vou fazer mais um pouquinho, né? E talvez amanhã eu consiga chegar até o fim, eu consiga a vitória naquilo que eu quero. Mas se também amanhã eu não conseguir, tem outro dia depois, né? Mas que a gente se permita também cometer erros, que a gente se permita cometer falhas e que a gente não se cobre tanto por isso, que a gente não seja tão exigente com a gente mesmo. Porque na maioria das vezes a gente nem é tão exigente com as outras pessoas como a gente é exigente com a gente mesmo, né? E por isso, tanto essa frustração também, muitas vezes um sentimento de derrota, e por mais que as pessoas à nossa volta falem assim, nossa, não, mas o teu trabalho é muito bom, não, aquilo que você fez está ótimo, não, até onde você conseguiu chegar está ótimo, não, o teu trabalho ficou muito bom. A gente cria às vezes
exigências tão altas, expectativas tão altas, e a gente se cobra tanto por isso, que a gente não se permite nenhum tipo de falha, nenhum tipo de erro, né? E a gente acaba, mais uma vez eu falo, né, adoecendo com tudo isso, né? Então, para a gente terminar esse momento aí, né, do banho, então assim, ó, agradeça por tudo aquilo que deu certo, se perdoe, libere perdão para as pessoas e para você mesmo de tudo aquilo que ainda não deu certo no dia de hoje, e crie também pequenos objetivos para o teu dia seguinte, né? Porque a gente não pode viver só de agenda. Agenda é aquele espaço onde você anota os compromissos e aquilo tudo tem um tom muito de obrigação. Crie objetivos, crie metas que você pretende alcançar e coloque uma pitada de motivação em tudo isso, né? Que quando a gente cria metas para o nosso dia seguinte, tudo isso precisa também estar carregado de emoção, precisa haver uma motivação para aquilo tudo que eu preciso fazer no outro dia. Senão realmente vira um peso muito grande, vira simplesmente uma lista de obrigações. E daí é onde a gente já levanta da cama se arrastando, né? A gente se joga para fora da cama, mas parece que a alma fica lá, né? O corpo sai da cama, mas a alma fica lá, porque a gente não tem essa disposição, essa motivação para viver aquele dia. Por isso a gente precisa colocar a nossa alma naquilo que a gente está fazendo, né? A gente precisa colocar essa pitada de motivação para que a gente levante da cama de corpo e alma, para que a gente levante realmente da cama com disposição para viver um novo dia. E quando a gente tem metas, quando a gente tem objetivos para cumprir, quando a gente se desafia também, né? E sempre depois daquela tarefa que a gente tem para executar, existe uma gratificação, existe uma realização, o nosso dia, as nossas tarefas, aquilo que a gente faz ganha um novo sentido. E ao final de cada dia, quando a gente consegue fazer sempre essa avaliação e sempre esse exercício de agradecer, de liberar perdão e de criar novas metas, a gente começa a viver com mais leveza, porque a gente não fica levando para o dia seguinte aquele peso do dia que a gente viveu hoje, né? A gente vai deixando cada coisa no final do seu dia, né? Porque quando a gente não tira esse tempo para entrar em contato com as nossas emoções e exercitar tudo isso de agradecer, de perdoar, de criar metas, a gente acaba levando para a cama tudo isso, né? E a hora que a gente deita é o momento em que a gente pensa assim, agora eu vou deitar, eu vou relaxar, eu vou dormir. Só que a nossa mente, né, ela tá com tudo ali acumulado. Por mais que conscientemente a gente acredite que a gente desligou do nosso dia, que já acabou, que eu não estou mais pensando a respeito disso, a nossa mente continua trabalhando. E tudo aquilo que ficou mal resolvido, a nossa mente vai estar ali buscando essas respostas. Vai estar ali tentando encontrar soluções, vai estar ali tentando digerir, elaborar tudo aquilo. Então, quando a gente vai em busca, vai ao encontro disso, né? E quando a gente conscientemente começa a repensar o nosso dia, fazer esse balanço, a organizar as nossas emoções, os nossos pensamentos, aquilo que aconteceu, a gente coloca cada coisinha no seu lugar, né? E daí na hora realmente da gente deitar é onde a gente consegue relaxar e consegue dormir, né? E já deixar nossa mente preparadinha para acordar no dia seguinte motivada, porque a gente tá com a mente, com o coração e com a alma feito uma faxina, né? E a gente tem metas e motivações para começar um novo dia. Assim, ó, basicamente, o meu recado é esse, né, para vocês. Eu lamento bastante que os comentários não tenham aparecido. Eu tenho certeza que as pessoas comentaram, talvez tenha surgido até alguma questão, e mesmo a partir dos comentários eu tenho certeza que a gente poderia trabalhar em cima de outros temas, né? Infelizmente esses probleminhas técnicos acabam acontecendo, mas eu me coloco aqui totalmente à disposição de todos vocês, tá? Não só através aí desse trabalho maravilhoso que a Aline vem realizando, né? Que assim, além de conhecer o trabalho dela, os bolos, né? As delícias que a Aline prepara, eu vejo nela esse outro lado, né? Dessa preocupação
com quem está por trás, né, de toda essa parte de confeitaria, de doces e tal. A Aline tem muito essa preocupação com o lado humano, com o lado das emoções, né, com tudo aquilo que está nos bastidores, né, porque quem vê o bolo pronto, quem vê tudo aquilo ali, né, já concretizado, não imagina quanto sofrimento, quanto projeto falido, quantas coisas ficaram ao longo do caminho, né? Às vezes naquele dia, ou às vezes ao longo de toda uma vida, né? Então eu admiro muito na Aline essa visão, né, que ela teve e que ela hoje, né, incluiu nesse congresso, nessa semana de empreendedorismo, abrindo esse espaço para que a gente possa conversar a respeito dessas coisas. Vocês podem depois me adicionar, né, o meu perfil pessoal no Face. Aline, se puder digitar o meu nome completo ali para as pessoas para procurarem meu perfil no Face, e também o perfil do Projeto Resgate, né, que é um projeto social que a gente vem também desenvolvendo aqui no Japão. E talvez em outro momento a gente possa conversar a respeito do projeto também, das ações que a gente vem desenvolvendo. E assim, estou sempre aberta, disponível. Quiserem me mandar mensagens, eu vou estar à disposição para falar um pouquinho mais sobre o meu trabalho, para dar mais algumas dicas. E tudo que eu puder contribuir, independente de vocês estarem no Japão, estarem no Brasil ou no meio do caminho, né, ali, né, em países da Europa e outros lugares onde tem pessoas também participando aí do congresso, que pelo que eu vi, assim, tá tendo um alcance, né, tá rodando o mundo aí o congresso. Parabéns, Aline, né, por isso também. Mas eu me coloco totalmente à disposição. E depois de passar dessa correria toda, né, porque eu sei que para a Aline está sendo bem puxado também administrar tudo isso, né, ao longo desses dias, eu espero assim que o aproveitamento de todos vocês seja ao máximo. E depois de passado tudo isso, então quem sabe a gente marca um outro momento, né, Aline, para conversar também com o pessoal. Aí a gente interage um pouquinho mais, né. Falo mais uma vez, eu lamento hoje por ter dado esse probleminha técnico aí, porque quando eu começo a falar, eu não paro. No sábado eu fui fazer uma palestra para professores e eu era a última palestrante, daí vieram me perguntar, o pessoal da organização, de quanto tempo eu precisava. Eu falei, eu quero 2 dias, né, para poder falar, porque eu acho que a gente tem tanto assunto para tratar quando a gente fala, né, quando abre esse espaço realmente para a gente falar das nossas emoções, dos nossos relacionamentos, daquilo que a gente vivencia, e no meio de tudo isso, da gente estar buscando qualidade de vida, da gente estar buscando esse contato com as nossas emoções, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa ser principalmente alguém muito melhor para nós mesmos, né? Para depois nós podermos ser melhor para todo mundo que está à nossa volta, para nós podermos ser melhores no nosso trabalho, nas nossas relações, em tudo aquilo que a gente faz, né? Mas a gente precisa ter essa compreensão, né, de que nós precisamos primeiramente estar bem com a gente mesmo, né? Porque muitas vezes a gente se dedica tanto, a gente se doa tanto para o nosso trabalho, para aquilo que a gente faz ou para um relacionamento, ao ponto da gente se esgotar e não sobrar nada para nós mesmos, né? Aí acaba o respeito por nós mesmos, acaba o amor próprio, acaba tudo, porque a gente se doa tanto, né, para o outro ou para uma situação, e que no final das contas não sobra nada para a gente, e depois a gente fica sem ter o que oferecer para o outro também, né? Então a gente precisa aprender a estabelecer esses limites, né? Eu posso sim me doar, eu posso sim oferecer o que eu tenho de melhor, desde que eu mantenha aquilo que eu também preciso para mim, né? Para manter as minhas emoções em dia, para manter o meu emocional estável, para eu conseguir lidar com os bons, mas também com os maus momentos da minha vida, certo? E por último, eu quero só deixar uma pergunta muito simples, né, para todos vocês aí,
E depois vocês podem ir escrevendo nos comentários, né? Depois de encerrada a live, eu vou ler os comentários de vocês e tudo que eu puder ali eu vou voltar, vou responder também. Algumas coisas que eu veja que é importante responder. Mas assim, a gente entra tanto nessa roda viva de trabalhar, de fazer as coisas, de tentar dar o nosso melhor, de fazer com excelência. E como eu falei, a gente às vezes acaba esgotando tudo aquilo que a gente tem de energia, o nosso emocional, os nossos recursos de um modo geral, por se doar tanto, né? E às vezes a gente coloca toda a nossa vida, a nossa energia, os nossos pensamentos, tudo aquilo que a gente é e que a gente tem, naquilo que a gente está realizando. E chega um momento em que a gente se depara, né, com uma frustração e que apesar da gente estar fazendo aquilo que a gente planejou fazer, a gente percebe que a gente não está realizado. Nossa, mas eu hoje tenho o meu negócio, eu trabalho 12, 16 horas por dia, as coisas estão bombando, o dinheiro está entrando, mas por que eu não estou feliz? A gente começa a fazer aí uma matemática, só que essa matemática não está fechando, não está batendo. Então, assim, eu conquistei praticamente tudo aquilo que eu queria, tudo aquilo que eu desejava, mas eu não me sinto realizada. O que deu errado? O que está errado nessa equação para que eu esteja me sentindo infeliz, frustrado, decepcionado e por aí vai? Em algum momento da nossa vida, a gente tem um sonho, né? A gente pode chamar de sonho, a gente pode chamar de projeto. Mas eu prefiro a palavra sonho porque o sonho é um projeto carregado de emoção, né? Enquanto o projeto é algo mais prático, né? É algo mais matemático, o sonho é o nosso projeto carregado de emoção. Então, assim, em vários momentos da vida e talvez quando a gente vai iniciar um negócio, a gente cria então um sonho, né? E a gente começa a viver em função desse sonho. Só que ao longo do caminho, em função de dificuldades financeiras, de sobrecarga de trabalho, de estresse, de decepções, de uma série de coisas que a gente vem vivendo, a gente acaba muitas vezes abandonando esse sonho no meio do caminho, né? E por mais que a gente consiga conquistar ali na prática, né, materialmente aquilo que a gente até almejava, justamente essas nossas emoções, a alma, o sentimento que estava envolvido naquele nosso sonho, ele se perde ao longo do caminho. Então, a pergunta que eu quero deixar para vocês hoje é essa, né? Você percebe, você sente que você realizou o sonho, o grande sonho que você tinha para a tua vida? E caso a resposta seja negativa, que você diga assim, não, eu não realizei o meu sonho, né? E talvez esse sonho tenha até se perdido no meio do caminho. Aí então eu te lanço um desafio, né? Crie um novo sonho para a tua vida. Crie um novo projeto e aí coloque de novo a tua emoção, coloque o teu coração, coloque a tua alma nesse projeto, nesse novo projeto para a tua vida. Que talvez seja uma repaginada naquilo que você já vem fazendo, ou talvez seja um momento completamente novo que você precisa viver a partir de agora. E eu já disse que eu ia finalizar umas 3 vezes, né, Aline? Mas assim, eu vou sempre lembrando de alguma coisa. E por isso que eu digo que eu falo bastante, né? Porque quando as ideias vêm, eu acho que é importante falar. E com relação a essa questão, assim, de sonhos e de projetos, eu gosto muito de frisar também, assim, que não existe prazo de validade, não existe limite de idade para a gente sonhar. Sempre é tempo da gente recomeçar, ou da gente fazer uma parada, da gente fazer esse balanço de tudo aquilo que a gente vem fazendo e dar essa repaginada, né? Ou recomeçar de algum ponto. E eu quero citar o exemplo do meu pai, né? Eu tenho contado essa história para muitas pessoas. O meu pai trabalhou ao longo de toda a vida e ele sempre falava que quando ele se aposentasse ele queria comprar um sítiozinho e ele queria ter a horta dele, criar os bichos e tal. E
confessar que a gente em casa duvidava muito disso, porque meu pai nunca teve esse hábito de ter uma hortinha em casa, né, de cuidar dessas coisas, mas ele sempre falava que quando se aposentasse ele ia ter um sítiozinho. E antes de se aposentar, ele conseguiu realizar esse sonho de comprar né, o terreno, montar esse sítiozinho que ele queria. E depois de aposentado, já né, com o sítio, plantando e criando os bichos e tal, ele descobriu que ele não levava muito jeito para aquilo, né? E as pragas e as doenças que davam nos bichos, então muita coisa não produzia, não dava certo, os bichos morriam e tal. E ele percebeu então que ele precisava buscar um conhecimento para fazer com que aquilo desse certo. E com 70 anos, o meu pai voltou a estudar. Né? O meu pai já tinha lá no passado, né, quando jovem, concluído né, o ensino médio na época, mas ele percebeu que ele precisava voltar a estudar, porque ele precisava adquirir conhecimentos para poder realizar aquilo que ele queria. Né? Não mais como uma necessidade profissional e tal, porque ele já tinha trabalhado, já tinha se aposentado. Aí o meu pai foi fazer colégio agrícola, né? E como ele já tinha o ensino médio, ele só precisou fazer as disciplinas específicas do curso. Então, em 1 ano e meio, ele fez todas as disciplinas. Em julho desse ano, ele terminou o curso. E agora, né, de julho até o início do ano, ele está fazendo 6 meses de estágio, né? E vai estar formado, né, técnico agrícola. Super orgulhoso, super feliz com o conhecimento que ele vem adquirindo. Então, assim, agora já com 71 anos, né? Ele está aí vivendo essa nova etapa, essa nova fase da vida dele, né? E isso serve para mim de inspiração. Então, em nenhum momento eu paro para pensar assim, nossa, já 24 anos trabalhando na minha área, será que não é hora de parar? Será que não é hora de desacelerar? Será que eu não deveria fazer outra coisa? Será que eu deveria me preocupar tanto? Será que eu deveria me dedicar tanto? Né? E a resposta que eu sempre me dou é essa, né? Enquanto eu tiver energia, eu vou continuar fazendo o que eu faço, eu vou continuar acreditando em tudo aquilo que eu acredito. Porque mais do que uma profissão, a psicologia ela é o meu propósito de vida, né? Eu não sei fazer outra coisa a não ser viver isso que eu acredito, né? E que é a minha profissão, que eu tive esse privilégio, né? De encontrar na minha profissão a realização do meu propósito de vida, né? E aí é que eu vejo assim que nesse aspecto eu me considero uma pessoa privilegiada, extremamente realizada por amar o que eu faço e fazer com muito amor aquilo que é a minha profissão. Então eu não perco realmente nenhuma oportunidade onde as pessoas me convidam, me chamam para trazer alguma informação, para falar um pouquinho da minha experiência, para trazer principalmente assim, sabe, essas reflexões e essas provocações. Eu não perco oportunidade, né? Então aqui eu finalizo, acho que agora eu vou finalizar de verdade, Aline. Eu finalizo com isso, né? De que não existem limites de idade, não existem limites de qualquer espécie, na verdade, para a gente ter sonhos, né? Então, se por alguma razão você abandonou ao longo do teu caminho os teus sonhos, os teus projetos, aquilo que em algum momento aquecia o teu coração, aquilo que alegrava a tua alma, vai em busca disso de novo. Né? E se aquele sonho, se aquele projeto que você deixou lá atrás, hoje não tem mais sentido, se isso hoje você pensa a respeito disso e isso não enche mais o teu coração, vá buscar aquilo que enche o teu coração. Vá em busca do teu sonho, vá em busca do teu projeto, vá em busca daquilo que seja a tua motivação para você acordar todos os dias. E nessa realidade que a gente vive de Japão, eu sempre comento que o problema não está na fábrica, o problema não está no trabalho que muitas pessoas fazem e que elas acham que o problema está ali. Ah, não, eu estou infeliz porque eu estou na fábrica, eu estou infeliz porque eu ainda sou empregado, eu estou infeliz porque eu ainda não tenho meu próprio negócio, eu estou infeliz por isso, por aquilo, sempre atribuindo ao seu trabalho aquilo, a tua infelicidade, né? Mas na verdade, assim, o nosso trabalho, a nossa fonte de renda, ela é um meio, né? Um meio para a gente atingir a realização dos nossos sonhos. Porque se a gente trabalha só pelo nosso salário, né,
Onde é que fica o nosso sonho? Onde é que está o teu sonho em tudo isso? Né? Então a gente precisa ter um sonho, a gente precisa ter um projeto que aquece o nosso coração. E daí aquilo que a gente tem de renda, o nosso trabalho, a nossa fonte de renda, ela vai ser só um meio para a gente atingir aquilo que a gente deseja. E claro que se a gente consegue unir essas duas coisas, né? Trabalhar com aquilo que está ligado ao meu sonho, muito melhor. Mas às vezes a gente precisa ter uma outra fonte de renda para realizar esse grande sonho que a gente tem. E isso não é demérito, isso não é motivo de vergonha para ninguém, né? Eu acho que a única preocupação que a gente precisa ter é se a gente está vivendo sem um sonho. Isso é muito preocupante, porque se a gente não tem um sonho, vai chegar um ponto em que a gente vai perceber que a nossa vida não tem sentido. Então a gente precisa buscar esse sentido, esse propósito. Então sonhe, vá em busca daquilo que em algum momento você abandonou ao longo do caminho. Volte a acreditar em quem você é e nesse sonho que está adormecido dentro de você, ok? E então eu me coloco à disposição e podem me procurar lá na minha página, na página do projeto, mandar um recadinho, mandar uma mensagem que eu vou responder todo mundo, tá bom? Muitíssimo obrigado pela atenção, pelo tempo de vocês. Para mim foi um tempo muito precioso, um privilégio poder estar aqui com vocês e eu espero que a gente tenha outras oportunidades, né? E que daí o nosso recurso aqui dê certo e a gente possa interagir um pouquinho mais, porque eu me sinto um pouquinho sozinha, né? Quando eu não posso interagir com vocês. Um forte abraço, boa noite Japão e bom dia Brasil, bom descanso e um bom dia a todos. E muito obrigada mais uma vez, Aline, pela oportunidade. Um forte abraço.